Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre acessibilidade com segurança e autonomia, que está ali lá na resolução número 230 do Conselho Nacional de Justiça. Primeiramente, a gente vai começar pelo artigo 4º, que diz que para promover a acessibilidade dos usuários do Poder Judiciário, que tenham deficiência, a qual não ocorre sem segurança e autonomia, deverão ser promovidos. E aqui a gente tem uma lista de incisos, uma lista de diretrizes ou de tarefas que devem ser realmente promovidas para que se tenha a acessibilidade dos usuários do Poder Judiciário. Então a gente tem primeiramente o atendimento ao público, que deve ser especializado, que deve, de alguma maneira, atender às adaptações e às necessidades das pessoas portadoras de deficiência. Então a gente tem logo no inciso 1º dizendo que o atendimento ao público pessoal deverá ser por telefone, por qualquer meio eletrônico que seja adequado a esses usuários, aceitando e facilitando o uso, por exemplo, de línguas de sinais, a comunicação aumentativa e alternativa e todos os outros formatos que sejam acessíveis à comunicação. A gente tem também a necessidade de se promover adaptações arquitetônicas que vão permitir a livre e autônoma movimentação desses usuários, por meio, por exemplo, da instalação de rampas, de elevadores, de vagas de estacionamento preferenciais. Depois a gente vai até ver que esse próprio artigo 4º vai dizer sobre a necessidade de se restringir determinado número de vagas para as pessoas que sejam portadoras de deficiência. É, portanto, justamente a efetivação de uma série de liberdades, de garantias fundamentais que estão previstas na Carta Constitucional, também no Estatuto da Pessoa com Deficiência e agora na resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 230. A gente tem também a necessidade de se facilitar a circulação de transporte público nos locais mais próximos aos postos de atendimento, facilitando, portanto, a mobilidade das próprias pessoas portadoras de deficiência. No parágrafo 1º do artigo 4º, a gente vai ter de maneira expressa a determinação da garantia da atuação das pessoas com deficiência em todo o processo judicial. E, portanto, o poder público deverá capacitar os membros, os seus servidores e terceirizados que atuam no Poder Judiciário quanto aos direitos das pessoas com deficiência. Para isso, cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de pelo menos 5% de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação, por exemplo, das libras, da linguagem de sinais. Então, o que é importante, o que a gente percebe aqui, é que o Conselho Nacional de Justiça, na sua resolução número 230, ela não ficou apenas na garantia de direitos e de deveres, mas sem a sua efetivação. Pelo contrário, a gente percebe que houve sim uma tentativa de se efetivar. Por exemplo, por meio do parágrafo 2º que a gente acabou de comentar, em que há a determinação de um número de servidores ou de terceirizados que devam ser capacitados e que devam, portanto, promover a comunicação e o domínio da língua de sinais, para que estabeleça, portanto, a comunicação com as pessoas portadoras de deficiência que de alguma maneira estão impossibilitadas de se comunicar nos demais padrões. O que é importante a gente lembrar é que no parágrafo 3º, além de toda essa da garantia de servidores, de terceirizados que sejam capacitados para a comunicação e para o atendimento das necessidades especiais das pessoas com deficiência, há também no artigo 3º a necessidade de alteração ou de adaptação do próprio ambiente laboral, ou seja, do próprio ambiente de trabalho, do próprio Tribunal de Justiça, em que há necessidade, portanto, de edificações públicas, da alteração dessas edificações públicas que já sejam existentes e que necessitem de determinadas alterações para se promover a acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, a gente tem aí a necessidade de que todas as referências de normas de acessibilidade que sejam vigentes sejam justamente atingidas e sejam aplicadas para que haja uma acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, por meio, como nós dissemos, da instalação de rampas, da instalação de elevadores e de outras adaptações que sejam necessárias para se efetivar os direitos e as liberdades das pessoas portadoras de deficiência. Além disso, a gente tem no parágrafo 4º a necessidade de construção e de reforma, ampliação ou qualquer outro tipo de mudança que tenha como objetivo o uso das edificações de modo pleno, ou seja, que as pessoas portadoras de deficiência elas possam usufruir, gozar dessas edificações públicas de maneira plena, de modo que essas edificações sejam acessíveis e promovam justamente a acessibilidade, a possibilidade real de uso pelas pessoas portadoras de deficiência. Além disso, logo no parágrafo 6º do artigo 4º, a gente tem também a necessidade de que os usuários externos, que tenham deficiência, eles tenham reservado ou garantida um número de vagas de estacionamento que sejam abertas ao público e que sejam próximas também das áreas de circulação.
E aí, a própria resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que deve haver uma garantia de 2% do número total de vagas e que represente, no mínimo, uma vaga. Ou seja, a regra geral é que haja garantia de 2% do número total de vagas para os usuários que sejam portadores de deficiência. Mas, em alguns casos, pode ser que 2% do número total de vagas não represente, no mínimo, uma vaga. E, por isso, no próprio parágrafo 6º do artigo 4º, há essa exata explicação, né? A gente tem a garantia equivalente a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga para as pessoas portadoras de deficiência. E no parágrafo 7º, a gente tem aqui uma inovação muito interessante, muito bacana, porque o que mostra, né, que o Conselho Nacional de Justiça, na resolução 230, não ficou apenas no plano das ideias, né, apenas garantindo determinados direitos, determinadas liberdades sem a sua efetivação. Porque o que a gente percebe no artigo 7º é que, ainda que esse número de vagas, né, esse mínimo de 2% ou no mínimo uma vaga não esteja disponível, ou seja, haja uma ocupação de todo esse número de vagas que foram reservadas, há necessidade da administração pública de maneira comissiva, né, agindo de maneira proativa, promover ou tentar, de alguma maneira, resolver o problema, né, concedendo mais vagas às pessoas portadoras de deficiência. Nem que para isso tenha que ser utilizado, por exemplo, a vaga destinada ao público interno do órgão, né, do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, ao órgão do próprio Poder Judiciário. Muito interessante porque a gente percebe justamente, né, uma conduta ou um dever de conduta proativo por parte da administração, não restrito, né, apenas a um número existente na própria lei de 2% ou de no mínimo uma vaga, mas ainda que esses 2%, ainda que essa uma vaga não esteja disponível à pessoa com deficiência, é necessário que a administração resolva o problema, nem que para tanto tenha que utilizar a vaga destinada ao público interno do próprio órgão. Bom, por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre o artigo 5º da resolução número 230, que vai dizer que é proibido ao Poder Judiciário e aos seus serviços auxiliares impor ao usuário com deficiência qualquer custo anormal, direto ou indireto, para o amplo acesso a serviço público oferecido. Isso é muito importante, porque a gente vê, né, tanto aqui na resolução 230 do CNJ, quanto no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma série de ações afirmativas, uma série de projetos, de atividades que garantam a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa portadora de deficiência. E não é por isso que a pessoa portadora de deficiência deve de nenhuma maneira arcar com qualquer ônus, com qualquer custo anormal, direto ou indireto, do serviço público. Então, todos esses serviços, todas essas ações não podem ter um custo adicional à pessoa portadora de deficiência, justamente porque representam um direito da pessoa portadora de deficiência. Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem de olho que nas próximas aulas a gente vai conversar mais sobre a resolução 230 do CNJ.